Bom dia, obrigada a vocês que estão entrando agora. Vamos falar um pouquinho sobre arte, sobre cultura. Hoje com uma pessoa muito especial, que é o Lupe. Ele vai estar aqui com a gente falando um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre a cultura que ele faz na nossa cidade. Já vou convidá-lo para estar entrando, falando com a gente. Eu quero agradecer a presença de cada uma que está aqui. E falar um pouquinho qual é a nossa proposta do Vamos Conversar. Bom dia, Lupe! Bom dia! Como é que você tá, meu amor? Tô joia. Muito obrigada por você ter aceitado estar aqui com a gente hoje. E eu vou falar um pouquinho, antes de você se apresentar, mas eu vou falar só um pouquinho da nossa proposta do Vamos Conversar. Surgiu como um objetivo de conhecer pessoas que nos inspiram e que venham nos inspirar, e em especial pessoas ligadas à arte, à cultura, que mais do que nunca mostra-se necessário neste momento, né? Então, esse é nosso objetivo, e então vamos fazer uma rede de colaboradores e conhecedores e nos conhecer, né? Os profissionais, as pessoas que fazem arte, que fazem cultura. E hoje nós vamos falar com essa pessoa maravilhosa que é o Lupe. Lupe ou Clique. Ah, Luiz, isso. Luiz Felipe dos Santos Saraiva, esse artista maravilhoso, mais conhecido como Lupe ou Clique, ator, aerialista, produtor, diretor, drag, dançarino, idealizador do Meganápolis, do Etéreos e do Copanteão. Lupe, então fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre a arte, como que a cultura entraram na sua vida. Se Ah, apresente. bom dia a todo mundo que está entrando. Muito obrigado pela participação de todos na live. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Eu admiro muito o programa que você está fazendo e a iniciativa do Vamos Conversar, então eu fico muito feliz de ser convidado para falar um pouco do meu trabalho e também da arte em Anápolis. A minha conexão com a arte, meu nome é Lupe Oakley, como ela já apresentou. Eu sou um artista múltipla escolha assim na vida, porque eu faço um pouco de tudo. Eu tenho as minhas áreas de atuação, de formação, que é o teatro e a produção de eventos e o circo, mas eu busco me conectar com todas as artes possivelmente na minha vista, assim. Então eu já me conectei um pouco com praticamente todas as vertentes que são me oferecidas. Eu comecei no meio do teatro e eu me conectei com a arte desde pequenininho. Só que diferente de muita gente, eu não tinha na minha cabeça que eu poderia trabalhar com arte, que eu poderia de fato fazer da arte algo sério na minha vida. Então foi uma descoberta que eu acabei fazendo quando eu comecei a fazer curso de teatro e eu me conectei de uma maneira diferente, porque antes da arte eu era outra pessoa. Vocês nunca viriam essa pessoa aqui em qualquer lugar desse jeito, porque eu era tímido em alguns aspectos, eu não conseguia me comunicar muito bem, eu não me aceitava, e a arte acabou me fazendo ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais preparada para o mundo, para lidar com muita situação na vida. Que interessante. E me fala então, você começou com o teatro, como que foi o seu envolvimento com o teatro e depois você foi para o EG Cultural. Como que foi isso? Me fala um pouquinho sobre essa transição sua, essa ida para o teatro. Então, foi isso. Eu entrei na ETA, na Escola de Teatro de Anápolis, que agora está no Jundiaí. E quando eu entrei, eu passei por vários locais diferentes na ETA, assim, e eu acabei conhecendo muitas pessoas. Quando eu entrei na ETA, eu acho que já tem uns 5 anos isso, 5 anos e meio mais ou menos, eu comecei a fazer aula com a Ilmara Damasceno, com a Ana Queiroz, que são grandes mestres aqui de Anápolis, com o Ronei também, que não é daqui de Anápolis, de Goiânia. Fiz aulas com vários professores diferentes. Em poucos meses eu recebi um convite para fazer um teste para o QuiArte, que é um grupo de teatro, era um grupo de teatro da UEG Cultural, que tinha várias vertentes, vários grupos trabalhando.
E eu fui fazer esse teste para um personagem que estava precisando lá, que era para fazer o Oberon, na peça Sonhos de Noite de Verão, do William Shakespeare. Então, para mim, foi meio que começar com muita responsabilidade, porque eu nunca tinha feito nenhuma apresentação ao vivo. No máximo, algumas apresentações em sala de aula, e ainda era muito pouco pelo tempo. E acabei pegando um papel muito grande de um clássico maravilhoso, que tinha tanta coisa para ser trabalhada, e eu acabei passando por uma produção de uma peça de uma maneira muito grandiosa. Então, eu e alguns atores que participaram disso na época, a gente fica conversando que a gente começou assim de uma maneira muito forte. A gente passou por figurinos maravilhosos, mas tudo preparado pela UEG Cultural. Então, ofereceram pra gente, o Marco veio aqui também falar com você, né? E ele estava dirigindo a gente na época. Eu aprendi muito com ele, com o Gustavo. E era um treino linha dura, assim, do jeito que eu gosto. E eu acabei aprendendo tanto a me forçar como intérprete, a questionar a minha interpretação, a questionar meu trabalho e evoluir com estudo mesmo. E era assim lá, e eu gostava muito disso. Eu não sei se foi pelo meu início, mas isso até hoje funciona desse jeito para mim. Eu gosto de trabalhar, diferente de muita gente no nosso meio artístico, com muita pressão. Eu gosto de me pressionar para fazer o meu melhor, sempre. E eu faço isso porque, para mim, como intérprete, independente de qual área, independente de qual palco eu vou estar, eu acho que as pessoas que estão ali para assistir a gente, elas querem uma excelência no trabalho. Então é importante a gente se dedicar para fazer o melhor para elas, né? Claro, eu acho que você é uma dessas pessoas que se dedica muito e trabalha com várias vertentes. E onde você leva seu trabalho, o seu posicionamento para qualquer uma das linguagens. E é muito interessante você falar isso, você também começou do teatro, e aí você foi para o audiovisual. Então me fala um pouquinho como que foi essa relação com o audiovisual, como que surgiu essa ideia de fazer cinema, e que você já participou de alguns curtas na cidade, você está desenvolvendo também, você tem roteiro para fazer o seu curta, né? Então conta pra gente um pouquinho como que foi esse processo e como está sendo esse processo. Vamos lá, eu amo cinema, eu amo audiovisual, assim, de uma maneira estrondorosa, assim, na minha vida mesmo, isso desde pequeno. Eu gosto muito de filme, de série, e a minha conexão, as minhas referências nessa área são muito fortes. Quando eu descobri que eu podia fazer o mínimo para fazer um curta-metragem aqui, eu fiquei louco. Eu fiz de um tudo para fazer um curta, que a gente acabou engavetando ele. Eu participei de alguns projetos, eu participei do filme Fogo, com Everton, que é um diretor do Rio de Janeiro. Ele estava aqui, aí ele foi para lá, o filme está guardado, acredito eu, aqui para festivais. E eu tinha dirigido e produzido um filme antes de me conectar com um curso no Sesc de audiovisual. Que inclusive um dos professores era o Cezinha, maravilhoso, né? E eu fiz um curta, assim, com os conhecimentos que eu aprendi sozinho na internet, vendo diretores, roteiristas, profissionais da área dando aulas no YouTube. Eu sou um grande consumidor do YouTube, eu aprendo muita coisa por lá, assim, eu vou me conectando com o máximo de profissionais que eu posso. E aí eu consegui fazer um curta, a gente fez um curta muito maravilhoso, a gente tentou enviar ele para um festival, aí não deu certo na primeira vez, por documentação, coisas do tipo, e aí a gente engavetou ele para refazer o filme mais para frente, assim, porque é um filme que acabou sendo bem experimental. E depois que eu fiz o curso lá no Sesc e me conectei com técnicas mais concisas do trabalho no audiovisual, eu acabei olhando o filme e falando, não, eu posso fazer melhor, então eu vou produzir de outras maneiras, eu vou criar outros trabalhos para fazer um filme tecnicamente melhor para participar de festival. Esse, inclusive, é um dos meus projetos. Esse filme que você falou do roteiro que está pronto é um roteiro de um curta-metragem de terror psicológico. Eu sou muito fã de terror, de suspense, drama. Então eu resolvi misturar um pouco esses gêneros e trabalhar em um filme falando sobre problemas mentais, sobre depressão, dentro do gênero de terror.
E é um filme que já tem o elenco fechado, a gente já fez algumas reuniões, a gente vai começar a preparação do filme na quarentena mesmo. E, inclusive, eu acho que uma das atrizes do filme está aqui na live, a Luna Machado, que vai ser a nossa protagonista. E é um filme muito lindo para mim, assim, porque eu tive o processo de produção do roteiro de uma maneira muito mais artística, sem tanta preocupação com a técnica, por já ter tido experienciado isso antes. Então é um filme que logo, logo vocês vão poder assistir nos festivais aqui de Anápolis e, se tudo der certo, em outros lugares também. E é tão interessante você falar e você gostar, que você vai para uma linha de terror que você gosta. Você também começou a fazer um projeto, que foi o projeto de... Não foi o curta, que até tem uma equipe enorme, né? Uma série. Os Guardiões. Né? Os Guardiões, que também logo, logo vai... A hora que tudo isso passar, vai começar. Então, você tem vários projetos também dentro do audiovisual. Isso é muito interessante. E aí, você também tem um... Os Guardiões, inclusive, que Maria A é uma das atrizes do projeto, uma convidada especial do projeto, da série. É uma série que tem muito trabalho nela. Por ser série, quando eu tive a ideia de fazer o roteiro, eu dei um pouco a louca, assim, porque é uma série e eu gosto muito de assistir e você tem que amarrar muito bem a história. E foi tanta gente entrando no projeto, só que todas as pessoas, você disse mesmo, a equipe é gigantesca, de atores, inclusive. A equipe técnica ainda está inicial, mas a equipe de atores, eles são 26 atores. E quando eu vi, por mais difícil que o projeto seja, 26 artistas, muitos que eu admiro demais da cidade de Anápolis, acreditando no projeto, acreditando na ideia, sem um roteiro finalizado, sem uma produção pronta, eu me senti encorajado para produzir e para fazer dar certo. Então, com certeza, vai ser uma série que vai estar pronta. Depois dessa quarentena, a gente vai trabalhar nela. Vai ser muito massa. Eu tenho certeza disso. Ainda mais com tanta gente, tantas pessoas que está envolvida nesse processo e você coordenando, dirigindo tão bem. Vai ser muito bom ver esse trabalho aí nas telas. E no cinema, espero que tenha, né, por vários locais, o seu trabalho com audiovisual. E me fala um pouquinho sobre a sua linguagem, porque outra linguagem que você participa, que você participa da escola, né, de circo de Anápolis, que é a companhia Boca em Boca não, perdão, CIA Boca do Lixo desenvolveu, que é o Zeca e a Amanda. Então, fala um pouquinho para mim dessa linguagem que você também atua, como que você começou, qual foi o seu interesse de ir para o circo também, para aumentar a sua técnica? Conta um pouquinho para a gente. E o circo, o Zeca e a Amanda são artistas assim, maravilhosos e eles fazem para os artistas que começaram no circo aqui em Anápolis de um tudo para a gente conseguir alcançar o que a gente precisa alcançar, que a gente quer alcançar e não tem espaço na cidade de Anápolis. Começou, né, o projeto da Escola de Circo um ano antes de eu entrar na escola mesmo, acho que 4 anos atrás, e estava muito próximo da minha casa. Eu passei na rua e vi o Zeque, a Amanda e alguns alunos do primeiro ano de curso treinando no tecido acrobático. E aí eu falei, mentira que tem isso aqui em Anápolis, mentira que tem isso aqui e que é da prefeitura e que eu fiquei louco. Porque eu não conhecia, eu não sabia que tinha escola de circo desse jeito e que tinha escola tão acessível para mim. E aí eu fui conversar com o Zeca na hora, eu tava com os amigos, eu fui lá, falei com o Zeca, eu falei, como que faz para fazer aula de circo, como é que faz? Ele me explicou e faltavam 4 meses para acabar o ano e eu entrei em janeiro, de acho que 2018, se eu não me engano, 2017, 2018 e 2017. E eu comecei já focado na ideia de trabalhar com aéreos. Por causa do tecido, que era uma arte que eu admirava muito, então eu entrei já querendo fazer aéreos de alguma maneira. Eu não conhecia o trapézio, que é a arte, que é a modalidade que eu trabalho mais hoje em dia, que eu treino para isso, para trabalhar como trapezista. E quando eu entrei no circo, a gente faz de tudo, né? Até hoje, como aluno, a gente evolui passo a passo, como artista circense.
A gente aprende muito a teatralidade dentro do circo, com os palhaços, principalmente por ter 2 mestres palhaços. A gente aprendeu muita coisa envolvendo palhaçaria, que é uma área que, por gostar muito de suspense, de tragédia, eu acabo não fazendo por conta própria. E fiquei maluco, assim, acabei me descobrindo muito diferente, um artista muito diferente fazendo isso. E depois de um tempo, eu comecei a me conectar especificamente com os aéreos, trapézio, tecido, lira, e isso me desenvolveu uma vontade gigantesca de cuidar do meu corpo, de cuidar da minha saúde física, de me preocupar com o meu desenvolvimento corporal, com a minha expressão corporal, não só lá no circo, mas também no teatro, em outros locais de atuação. E do circo, eu acho que é um trabalho aí que tá com uma paixão muito grande agora na minha vida atualmente. E o circo, como o Zé mesmo já disse, a gente não se profissionaliza em algum momento, a gente não se forma, a gente vive do circo e vive para sempre. Eu acredito que eu vou viver com o circo, eu não quero largar o circo, mesmo se eu estiver velhinho, eu vou estar lá no circo. Eu vou estar lá no circo fazendo alguma coisa, porque eu amo muito, muito. É uma paixão. E me fala, dentro do circo, você faz vários trabalhos. Você faz trabalhos em eventos, você faz, né, você faz vários. Quais são os trabalhos que você pode fazer dentro do aéreo que você já faz? Me fala um pouquinho sobre isso. Eu fiz vários trabalhos dentro do circo por causa da escola, com espetáculos de dentro da escola mesmo. Na escola de circo, quando a gente estava no Washington Ribeiro, no espaço do Washington Ribeiro, a gente estava fazendo apresentações todo final de ano e alguns de trabalhos extracurriculares, né, de empresas que contratavam a escola. E acabei fazendo muita festa, muito evento de festa mesmo, balada, festa para curtição, que as pessoas tinham um tema circense e convidavam principalmente os aeralistas para fazer acrobacias em cima da galera, no meio da festa, assim. E eu acabei conhecendo tanta gente por causa dessas festas. A Nina, que está comigo também trabalhando no circo, que ela é pernalta, palhaça, maravilhosa. E a gente se conectou, assim, de uma maneira muito forte. Eu, pelo menos, quando eu comecei a fazer festa, eu descobri um outro lado, assim, do entretenimento, porque era um local que ninguém estava ali para assistir um espetáculo. Então, as pessoas, elas se surpreendem demais. E é uma coisa que acredito eu, que todo mundo que está no palco, que faz alguma apresentação para alguém, sente uma empolgação, uma energia que parece de outro mundo, assim, quando você está fazendo uma apresentação no aéreo. E respondendo a sua pergunta, não sei se eu estou na direção certa, mas os trabalhos que a gente faz nesses eventos, seja festa, seja qualquer evento, porque contratando a gente vai. Tendo estrutura, a gente vai. E a gente faz acrobacias aéreas. No meu caso, que trabalho com trapézio, e nos eventos que eu faço, eu sempre fiz trapézio fixo. O trapézio que todo mundo conhece, assim, que quando você fala, eu faço trapézio, as pessoas falam, é aquele que voa. Tem um trapézio que é o que a gente está conhecido aí nos circos grandes que vem nas cidades, que são os trapézios de voo. Esses a gente não faz, porque eles precisam de uma estrutura muito, muito específica para fazer aquilo, além da segurança, é claro. Mas a gente faz trapézio fixo e de balanço, que é um trapézio que fica fixo em um local no evento, e a gente faz acrobacias, movimentos, figuras, quedas, durante a apresentação, durante a música. Pode fazer coreografia também no trapézio, vai depender da modalidade do artista. Que interessante, que lindo. E eu queria também, agora a gente vai falar de outra linguagem, porque eu brinquei com o Lupe. O Lupe é multi, ele participa de todas as linguagens e é presente, e ele se faz presente nas apresentações dele, ele se doa bastante, né? Então, você também tem uma outra manifestação artística que você explora, que é a performance, né? Como drag queen. Para quem não conhece, nunca viu, hoje ele vai dar uma palhinha para a gente. No final, vocês aguardem, nós vamos ter uma apresentação do Lupe aí com a gente. Então, fala um pouquinho para a gente sobre, inclusive,
você está já todo maquiado, vai ter apresentação, você vai falar, a gente vai ver, mas enquanto isso, fale pra gente um pouquinho como que foi se descobrir drag. Nossa, foi uma loucura, assim, porque eu não entendia muito bem o que era ser drag queen, e isso mexe com um lado muito pessoal da minha vida. Eu sou um homem gay e o teatro, além de me fazer a arte no geral, o teatro porque comecei ali, mas me fez me respeitar, me entender e hoje ser uma pessoa muito orgulhosa do que eu sou e do que eu ofereço para as pessoas, e do que eu ofereço para mim também. Dentro desse descobrimento, assim, até no meio da nossa comunidade LGBTQIA+, a gente tem uma dificuldade pela tradição que a gente é criado de entender algumas referências, principalmente de uma parada que no Brasil, até hoje em dia, ainda é muito, muito pesado. As pessoas não entendem a arte drag queen. Até no nosso meio LGBTQIA+, existe muito preconceito. Quando eu vi uma drag queen a primeira vez, eu falei, cara, assim, eu achava bonito, mas eu falava, não vou fazer isso nunca. E aí eu conheci um programa americano que se chama RuPaul's Drag Race, que é um programa de competição de drag queens. Fiquei viciado, assisti 13 temporadas de uma vez só. E comecei a me apaixonar pela arte drag. Eu comecei a seguir esses artistas de lá e alguns brasileiros também. E comecei a ficar encantado. Eu falei, gente, tá aí. Não é que eu posso mudar de gênero só para fazer uma apresentação, eu não posso fluir entre esses gêneros no meio da drag, porque muitas pessoas entendem que ser drag queen é você se montar como mulher. Mas na verdade não é isso. Você fazer a arte drag é você criar uma exuberância de como você se vê como persona artística. Claro, cada drag tem a sua vertente. Muitas drags fazem um extremo feminino, que é maravilhoso, que é impecável o trabalho. Mas ser drag é você exagerar dentro de uma persona artística. Então existem drags kings, que são mulheres que fazem personificações masculinas, só que com glitter, barbas gigantescas e roupas super estereotipadas ou voltadas para um tema específico, artístico. Quando eu comecei a fazer drag, eu comecei a fazer em casa. Bem perfeccionista que sou, eu fiquei assim, morrendo de medo de sair montado só porque eu queria sair montado, eu tinha que conversar com os meus pais. Meus pais, eles me apoiam muito no meu artístico. E foi uma discussão grande de fazer com que eles entendessem o que era arte drag e que isso seria algo permanente na minha vida como artista. Então, foi um desenvolvimento grande, mas eles aceitam muito bem hoje em dia. E eu comecei a me montar em casa, maquiar em casa, treinar em casa, fazer maquiagem, apagar, fazer maquiagem, apagar, fazer maquiagem, apagar. E hoje em dia eu acho que como drag queen eu consigo entender mais a minha sensibilidade como artista. Quando eu estou montado, hoje eu não estou montado, aqui só para fazer uma apresentação rápida, mas quando você faz uma montação geral, corpo, rosto, peruca, cabelo, você se sente outra pessoa. Mesmo é aquilo, lembra quando você estava falando na sua live, eu acho, sobre estar no palco, como isso é mágico para qualquer pessoa no palco do teatro. Gente, todo mundo devia se montar como drag queen pelo menos uma vez na vida. Uma vez. Só para você olhar para o espelho e falar, caraca, eu posso virar isso. Eu posso ter todo esse poder. Meu Deus. Vem uma força, né? Uma força que você se descobre. E isso é muito interessante. Sim. Só para a gente lembrar, ou para quem não conhece, qual é o nome da sua drag? Ah, então tá. O nome da minha drag é um nome bem grande, porque eu gosto de uma referência, mas podem me chamar de Baby Doll quando eu estou montado. O nome da minha drag é Baby Barbette Cheryl Mona Doll. É bem grande, porque é referência de algumas personagens que eu incorporo quando eu estou montado. Mas Baby Doll é o nome dela. Que legal, ótimo. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas iniciativas como produtor, como diretor, que foi algumas cooperativas ou
né? É que seria, fala para mim sobre a Copa Teão. De que maneira surgiu, como que surgiu, todas as suas outras grupos que vocês montaram. Fala um pouquinho para mim, por favor. Você comentou dos grupos, assim, tem a Etéreos, né, que é uma produtora, eu vou falar primeiro, porque é uma produtora que, na verdade, sou eu. A produtora Etéreos é só uma empresa que eu criei para qualquer projeto que venha de mim, de produções particulares, pessoais, se desenvolverem no mercado. Então, a Etéreos, na verdade, é só um reflexo do que eu faço como artista. A cooperativa Panteão foi desenvolvida junto com alguns amigos, algumas amigas, assim, eu estava formado em produção de eventos ano passado, a gente saiu do Senac formado, a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa criar alguma produtora, criar alguma coisa, e aí eu levei essa ideia para uma amiga minha, a Sabrina, que até hoje é administradora da cooperativa comigo, e a gente convidou muita gente, a gente convidou muito artista, para ir enxugando mesmo as pessoas que estavam dispostas a trabalhar e a gente se conectar. Então, a ideia da cooperativa Panteão, como idealizador e integrante, porque a gente é muito unido, assim, democraticamente falando, é uma cooperativa, então a ideia da cooperativa é ajudar uns aos outros dentro dos nossos projetos, mas também outros projetos que forem desenvolvidos na cidade de Anápolis. Então, outros produtores particulares, outros grupos que se quiserem se vincular para fazer outras coisas, a gente está super aberto a isso, porque a nossa ideia é fazer eventos artísticos sem nenhuma especificidade artística, sem rotular nada no meio artístico, para fazer com que a arte cresça na cidade e para mostrar principalmente para as pessoas, que eu acho que foi a base da cooperativa e que eu deixei claro para todos os artistas que estão nela hoje, que são de todas as vertentes possíveis. Tem artista de circo, cantor, visual, dançarino, escritor, tem de tudo. E eu falei para eles, gente, a gente precisa criar uma cooperativa para mostrar para as pessoas que arte não tem divisão. Artista não precisa se dividir para conquistar nada. Se a gente se juntar, tudo vai ser mais forte. Então é para mostrar para as pessoas que, independente da sua vertente, nós somos irmãos de arte. A gente escolheu essa carreira porque a gente ama isso. E se a outra pessoa, ou outro grupo que você conhece também faz isso, ele tem essa mesma ideia. Ele tem essa mesma conexão que você tem. Então, é para mostrar para as pessoas que a gente pode se unir e que a gente tem muita força quando a gente está unido. Nossa, muito bom. E eu fico muito feliz porque vocês estão crescendo. Tem vários artistas junto com vocês e é maravilhoso. Cada vez que a gente vê falando, a gente se emociona vendo você falando, os outros artistas falando dessa cooperativa. Então, ó, vida longa para vocês. E atualmente, você está desenvolvendo o Mega Anápolis. Fala um pouquinho para a gente sobre as suas lives, como que está sendo esse processo, que é muito interessante, que também é de fortalecimento dos artistas e dos fazedores de arte de Anápolis. O Mega Anápolis foi um acontecimento, assim, porque eu tô me transformando como pessoa mesmo, acho que nem tanto, como artista, claro, porque a gente fala muito sobre isso nas lives, mas eu criei o Mega Anápolis conversando com uma amiga minha, a Luna Machado, e ela me ajudou a desenvolver as perguntas, como que a gente ia estruturar a ideia das lives. Eu estava muito nervoso porque eu acabei me sentindo mal com a quarentena, com a pandemia, e ficando muito para baixo. E eu queria produzir alguma coisa, de casa, já que era a única maneira de produzir alguma coisa no momento. Então eu precisava me conectar com as pessoas do jeito que eu me conectava antes. E eu fiquei preocupado com isso. Aí eu falei, não, será que dá para fazer um programa de entrevista? Inclusive, quando eu vi o seu, eu falei, gente, dá sim, dá para fazer. Olha a Maria, que maravilhosa, ela está fazendo tanto bate-papo. Eu falei, não, vou fazer também. E aí eu falei com ela me ajudou com as ideias. E eu comecei a convidar muitos amigos. Eu tenho muito conhecido no meio da arte aqui em Anápolis. Eu acho que eu conheço geral, até que eu não sou amigo, eu sei quem é. Então eu falei assim, gente não vai faltar para ser entrevistada. Eu vou chamar um monte de gente, aí quando for aceitando eu vou encaixando na data, a gente faz uma divulgação e vamos fazer. E ela me ajudou muito, essa amiga minha, a gente conversa muito sobre produção, a gente produz muita coisa juntos.
Então ela foi uma das estruturas, assim, para me fazer ter coragem de fazer as lives. E tá sendo incrível, tá sendo incrível. Eu tô fazendo live 3 vezes por semana, desde o finalzinho de maio. E é tanta coisa que eu tô aprendendo com todos os convidados. Sempre que vai alguém, ou eu me emociono com os comentários que as pessoas falam dos artistas, as famílias que vão comentar às vezes e falam do como elas sentem orgulho dos convidados que estão na live. Eu fico, caraca, mano, como eu tô fazendo isso aqui? Eu nem achei que seria uma coisa grande, mas está afetando a relação da família com a pessoa que eu convidei, ou está afetando alguém que, quando termina a live, chega e fala, nossa, eu precisava ouvir isso, nossa, obrigado por ter comentado isso, obrigado por ter falado isso. E aí eu comecei a falar, mano, é isso, eu tenho que fazer isso. É isso aí que eu vou fazer. Tá dando certo. Independente do que aconteça, se tem gente curtindo, tem gente se alimentando de uma maneira boa, positiva com o meu trabalho, é o que eu vou fazer. Então é uma maneira de se conectar, de trazer mais referência dos trabalhos dos amigos e colegas da cidade. Muito bom, Lupe, e é isso mesmo. Quanto mais pessoas estão sendo vistas, a rede está aumentando, as pessoas estão se conhecendo, o trabalho está sendo divulgado, e eu acho que nós temos que fazer isso mesmo. A gente já tinha até comentado e conversado, porque eu participei do Mega Nápoles, agora você está aqui no Vamos Conversar, e é isso, eu acho que a gente tem que se unir. As pessoas têm que ser vistas, né? Quem é aquela sempre a gente fala, quem não é visto não é lembrado. Então vamos ser vistos e vamos mostrar as pessoas boas, maravilhosas que nós temos em Anápolis, né? E depois vamos crescer, vamos trazer gente de fora. Mas nós ficamos muito felizes. E eu queria que você falasse para mim quem são as suas referências dentro da sua arte, do seu trabalho, quem te inspira. Eu sei que são várias áreas, então tem muita gente boa aí que você se inspira. Fala um pouquinho pra gente. Ah, tá. Eu tenho muita referência, mas eu vou pegar as referências da galera que eu estou acompanhando atualmente muito, mais voltada para as áreas que eu estou produzindo, assim. Eu, como um apreciador da arte que envolve o mundo do terror, do suspense, que eu acabo não vendo muitos produtores fazendo isso aqui na cidade, eu fico meio assim, né, aquém do que eu vou falar para as pessoas, assim. Mas eu amo filme de terror, gente, eu amo a arte do terror e do gênero e tal. E um dos diretores que me inspira demais é o Tim Burton. Eu sou fã daquele cara. Ele é um diretor americano e ele faz muitos filmes de terror que são ditos filmes familiares, assim, porque não são filmes para dar medo, mas sim com a estética sombria. Então é um profissional que me inspira demais, com a visão que ele tem em relação ao gênero, de não necessariamente fazer do gênero de terror algo que vá amedrontar as pessoas, mas que também eu possa usar daquele meio sombrio para fazer com que as pessoas reflitam sobre coisas da vida, sobre os pesares que a gente tem durante a vida e os demônios que a gente tem na nossa própria vida. Assim. Acho que todo mundo tem uma parte muito ruim dentro de si, uma parte negativa, a tristeza. E fazer disso algo positivo é muito legal para mim, sabe? Conseguir fazer o que é normal e acaba sendo angustiante para muita gente, algo artístico, faz com que esses momentos se tornem momentos mais leves. Tem uma referência também, assim, no meio do circo, que eu sigo, eu acho que todo mundo que é do circo, que é acrobata, gente, sigam ela. A Vanessa Calado, ela é uma artista do Rio de Janeiro, mas ela atualmente trabalha no Circo du Soleil. E eu conheci ela pessoalmente, em Goiânia, quando eu fui fazer uma oficina. E eu fiquei apaixonado nela. Eu falei, gente, que mulher é essa, entendeu? Que ela faz? Ela é contorcionista, ela faz força capilar, ela é aerialista e acrobata de solo, ela dança também. Ela é muito foda, assim, ela é incrível. E aí eu vi pra ela e falei, mano, é ela que eu quero me inspirar como artista circense, porque além da flexibilidade dela, ela também é muito forte e muito intensa nos treinos. E como eu gosto de pressão, de pessoas que são assim estão constantemente trabalhando, eu me inspiro muito nela. Acho que são duas pessoas que eu me inspiro demais. Se eu for falar todos, eu vou ficar aqui fazendo uma lista. Que bom. E lembrando
divulgue o trabalho, manda material, alguém tiver algum material, tiver divulgação, manda para a gente que a gente faz a divulgação também. E eu queria saber, Lu, como que está sendo esse momento de quarentena, como que você está vivendo, como está sendo as coisas para você, esse momento que a gente está vivendo que não está sendo fácil, e quais as suas perspectivas para quando tudo isso passar? Nossa, velho, meio... Tá travando, mas voltou, eu acho. Voltou pra mim. Voltou? Voltou. Estamos Deu para falando aqui nos entender? comentários. Deu Voltou, para acho que entender? voltou normal. Ah, tá. Então, Maria, esse momento é um momento muito difícil, assim, muito difícil. Eu sou muito emotivo, demais. E essa quarentena meio que me derrubou um pouco no começo. Antes de começar a fazer as lives, no período que eu estava fazendo as lives também no começo, eu fiquei muito chocado com a situação do mundo, muito chocado. E vendo jornal, notícias de especialistas, e ver também a reação das pessoas no Brasil, eu comecei a ficar com medo. Com medo de como as pessoas podem ser despreocupadas com problemas reais, sociais, e que só dependem da gente para, no mínimo, melhorar alguma situação como a da pandemia que a gente está vivendo agora. Então, me chocou demais, me deixou muito para baixo, e eu acho importante a gente falar isso, assim, que é normal se sentir assim, para as pessoas que ficam tristes, que ficam assustadas, que ficam com medo, paralisadas. Faz parte. A gente está numa pandemia global, não tem como você ignorar isso. Quem ignora, de fato, está ignorando uma realidade que não pode ser ignorada. E depois desse período inicial assim de compreensão, de pesquisar, de ver como que a gente estava vivendo tudo isso, eu comecei a tentar encontrar meios de ficar bem, de ficar positivo. Isso numa montanha russa de sentimentos maluca, assim, eu fui sentimentalmente, emocionalmente falando. Eu tive muitos encontros comigo mesmo para rever conceitos com relação à minha vida, com relação à arte, com relação ao que eu queria passar para as pessoas, ao que eu queria fazer na minha vida como profissional. Eu me questionei mais do que qualquer coisa que eu tinha me questionado até hoje. Assim. Tive discussões seríssimas com a minha cabeça nesse período. E acabei percebendo uma força que eu tenho que eu não sei de onde que eu tiro. Eu não sei de onde que eu tiro essa força, porque você está preso em casa. Antes da quarentena, eu estava trabalhando como professor de teatro e eu tinha começado a dar aula e aí começou a quarentena. Antes disso, fora as aulas que eu estava dando, eu trabalhava fazendo evento. Então, outra coisa que me foi cortada. Então, todo o meu trabalho meio que foi paralisado. Tudo que eu planejei para esse ano tinha sido paralisado. Então eu precisei rever como fazer tudo isso dar certo de dentro de casa, sem encontrar meus amigos, sem viajar para algum lugar com muita natureza, que eu amo, que eu preciso, que eu preciso me conectar com isso. Mas eu acabei aprendendo tanto, eu acabei me conectando com coisas que eu precisava me conectar e antes eu não me conectava. Eu parei para estudar. Redescobrir. Sim, eu me redescobri muito. Eu parei para estudar criei algumas rotinas para mim estudar, e isso varia muito, né? Porque vai de dia, mas eu parei para estudar, li muita coisa, revi algumas técnicas que eu já gostava, fui fazer algumas aulas online no meio artístico, fui escrever, fui produzir, fui pensar em ideias diferentes, fui criar novos projetos com amigos e isso me levantou como outra pessoa. Assim, eu acho que tudo que a gente faz, tudo que a gente passa de ruim na vida, acaba fazendo a gente se rever e sair de outra maneira, mais maduro. E é importante a gente ter essa visão, né, de que mesmo no período ruim a gente tem aprendizados. Então, uma coisa que eu posso falar
que eu estou tendo muito nessa quarentena é aprendizado. Eu estou aprendendo muito, estou estudando muito, estou tentando me conectar com o meu eu artístico, com o meu pessoal, com a minha família, com tudo que eu posso, da melhor maneira para sair outra pessoa, assim, pronta para, sabe, pôr fogo no palco, assim. Isso mesmo. Ó, essa quarentena, na hora que acabar, vai ser assim muito interessante. Vai sair todo mundo fazendo muita arte, mostrando o seu trabalho. Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que pensar. Então, me fale agora para a gente. Estamos indo para o final. Vai ser a minha última pergunta, mas lembrando que ele ainda vai fazer a apresentação, então a gente vai conversar enquanto isso mais um pouquinho. Mas me fale, Lupe, o que a arte e a cultura trouxe para a sua vida? Qual momento ou algo que aconteceu que você fala, nossa, se eu não fosse da arte, não tinha acontecido isso? Ai, nossa, eu vou ficar, meu Deus. A arte, para mim, foi o que me salvou. Eu não paro muito para falar isso para ninguém, mas a arte realmente me salvou como ser humano, assim. Eu pessoalmente não me amava, não entendia, cresci em um ambiente onde as coisas podem fazer sentido na minha vida. Então, tudo sempre foi muito questionado em relação ao que eu queria ser. Artistas sabem disso, a família acaba não... Por mais que apoie, eu não posso reclamar da minha família de dar apoio e tudo, mas foi difícil, ainda é difícil, porque a nossa sociedade prega que para você ser um profissional de respeito, você tem que ter um trabalho que te pague R$ 10.000 e que você tem que ter uma casa e um apartamento maravilhosos e que para isso sim é alcançar o sucesso profissional. Na verdade, nem é o processo do trabalho, é você conquistar materiais, ter luxos. E foi difícil, eu acho que a arte acabou me conectando com um amor próprio, com um selfie muito poderoso meu. A minha amiga mandou assim, o Lupe é bruxo, ele puxa os elementos da natureza. Eu acho que também ajudou. Eu acabei me conectando muito com a minha vertente de crença. Eu realmente sou bruxo natural, eu gosto da natureza, eu sugo muito a energia da natureza. Eu acredito que a gente precisa respeitar e precisa se conectar mais com os elementos dos quais a gente é feito, com a água, com o fogo, com a terra, com o ar, com as flores, os animais. E isso me dá força mesmo. Eu acabei me encontrando muito. A arte me fez me conectar com coisas que eu não imaginava que a arte ia fazer. A cuidar da minha saúde, a cuidar da minha cabeça, a ter orgulho de ser gay, a ter orgulho de ser artista, a ter orgulho de ter esse sonho de fazer da arte algo melhor para a minha vida e para a vida das pessoas. De chegar nas pessoas e falar, não, isso não está certo, entendeu? Você precisa abrir a cabeça, a gente está num mundo novo, o mundo se renova o tempo todo. Não dá para a gente ficar paralisado. A gente não pode ficar paralisado. O mundo está aí crescendo. Então, a arte me fez crescer, me fez aprender, me fez respeitar as pessoas, me fez amar as pessoas de uma maneira diferente e me fez ser o homem que eu estou me tornando hoje, sabe? A arte está me renovando constantemente. E a única coisa que eu posso falar, assim, para resumir em 2 palavras, é amor próprio. A arte me fez ter amor próprio. É uma emoção, ouvir você falar é emocionante, porque eu acho que é isso mesmo. A arte nos move e nos faz nos conectar e nos conhecer. Então, enquanto você se prepara para a sua apresentação, que nós já estamos agora, eu vou dar um recadinho e aí, a hora que você terminar, a gente se despede, tá? Mas se prepara aí já para a nossa apresentação. Nós vamos ficar aqui aguardando. Enquanto o Lupe se prepara, gente, eu tenho uns recadinhos aqui. E eu gostaria muito que vocês participassem também desses recadinhos. Foi o nosso produtor, o produtor da Tricotando Histórias, o José Fábio, que nos mandou, que está tendo oficinas
teve o espetáculo Tricotando e agora vai, né, está sendo desenvolvidas oficinas em Anápolis online. Então, tem algumas oficinas para acontecer e estão abertas inscrições. Então, eu vou falar aqui um pouquinho e vocês podem entrar em contato para fazer suas inscrições e participar do Tricotando, que vai ter oficina, contação de histórias às 10 horas e jogos teatrais às 11 horas, sábado, dia 25 de julho, com Ariane Rodrigues e Ingrid Rabelo. As inscrições são pelo e-mail, tá? vemtricotar@gmail.com. E maiores informações no perfil no Instagram da Tricotando Histórias. E também tem a oficina, isso, então são essas. A oficina vai ser com a Ariane e com a Ingrid Rabelo, tá? Então, entre lá no Instagram, Tricotando Histórias. E nós já vamos aqui aguardar, se preparando, Lupe, na sua apresentação maravilhosa. Com vocês, Lupe. C'est parti. Bravo! Enquanto o Lupe respira, quero agradecer a presença de todos que esteve aqui com a gente na live hoje. Lembrando que toda terça e quinta às 10 horas, né, nós temos as lives. Quinta-feira vamos estar com a Elza, tá? Produtora, apaixonada pela cultura, ela está aí com a gente na live agora, e ela vai estar na quinta-feira com a gente. Então, Elza, muito obrigada. E Lupe, eu só tenho a agradecer você, maravilhoso, eu fiquei aqui encantada. Eu quero te agradecer imensamente por você fazer parte dessa rede de fazedores de cultura de Anápolis. Muito obrigada mesmo. E lembrando que todas as pessoas que o Lupe citou, nós vamos fazer um post depois, fazendo a divulgação, para vocês terem acesso também. E eu deixo a palavra com você agora, Lupe. Eu vou falar daqui mesmo, assim, para virar a câmera fica mais fácil. Eu que agradeço, Maria. Tá dando para me ver direitinho? Sim. Eu que agradeço. Estou muito feliz de ter participado. Estou aqui respirando.
Eu tenho muito orgulho de ser parte desse grupo de artistas da cidade de Anápolis. Eu tenho amigos e colegas incríveis. E eu acho que um recado que eu vou dar antes de acabar a live é: deem valor aos produtores artísticos da nossa cidade. Tem muito artista incrível. Tem muito ator, diretor, produtor, roteirista, artistas circenses, dançarinos maravilhosos. Então deem valor a eles, porque aí juntos a gente vai crescer muito mais. Muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz. Ó, nós que agradecemos, ficamos muito felizes com o seu trabalho e com a sua apresentação. E lembrando, gente, quinta-feira estamos aqui novamente, às 10 horas da manhã, com a Elza Gabriela. Vai ser uma conversa maravilhosa também. E eu só tenho a agradecer cada artista que esteve com a gente, cada artista que participou, das pessoas que estão nos acompanhando pelas lives. Muito obrigada. E lembrando que a gente está com o canal no YouTube. Vamos conversar, Maria Oliver. Entra lá, compartilha, se inscreva. Nós precisamos, os artistas precisam das divulgações. Então vamos nos divulgar, vamos nos reconhecer aí, tá, gente? Beijo no coração de cada um e até quinta-feira. Até.